Obrigado, Deus Santo, por esse momento que estamos reunidos na Tua presença. Louvamos o Teu santo nome, Te bendizemos. Pedimos ao Senhor o Teu auxílio nessa hora onde estaremos meditando a Tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco. Sabemos das nossas limitações e se o Senhor não abrir as nossas mentes, não conseguiremos compreender a Tua palavra, Pai. Mas sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, sabemos que o Senhor está conosco e pedimos para que o Teu Espírito Santo nos ministre. Seja glorificado, ó Deus, nesse lugar por meio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 13. Nós vamos meditar dos versos 11 ao 14. Romanos, capítulo 13. Vamos ler os versos de 11 ao 14. Romanos 13, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos meditar, irmãos, nessa noite, nesta palavra, que é um aviso do Senhor para nós que somos cristãos. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã e no nosso desenvolvimento e maturidade espiritual, nós achamos que nós devemos abandonar as coisas que aprendemos outrora. Nós achamos que todos aqueles estudos basilares da fé a gente precisa abandonar. Não é bem isso que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ficar apenas nisso, nessas coisas que são basilares à fé, chamadas de leite espiritual. Nós precisamos buscar crescer espiritualmente. Nós precisamos buscar maturidade espiritual. E se lembre que o padrão que nós devemos perseguir e buscar alcançar é o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, então é um padrão bastante elevado. Então nós temos uma caminhada muito grande aí para prosseguir com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, no crescimento espiritual, não quer dizer que nós não precisamos voltar às bases do Evangelho. Nós, enquanto seres humanos, nós falhamos muito nisso. O Senhor tem nos dado muitos avisos por meio da sua palavra e nós achamos que estamos maduros o suficiente e que não precisamos desses avisos. Esse texto que nós vamos ler é um texto que o Senhor está nos avisando que nós precisamos, nos dias em que nós vivemos, precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver de modo digno do Senhor. Precisamos buscar viver uma vida que agrada a Deus. E muitos acham que a gente não precisa mais lembrar disso. É como se fosse algo automático na vida do cristão, mas na verdade nós sabemos que não é. Nós sabemos o quão difícil é nós mantermos esse padrão elevado de santidade nas nossas vidas. Nós sabemos que não é fácil nós obedecermos os mandamentos que estão na palavra do Senhor. Sabemos que vivemos essa dificuldade. O ser humano é assim. Nós estamos lendo na leitura pública o livro de Malaquias. E aqueles irmãos, eles acabavam discutindo com Deus quando Deus falava com eles por meio do profeta. No capítulo 1 de Malaquias você vai ver Deus dizendo ao povo: eu vos tenho amado. E o povo, diante da circunstância em que vivia, lembre-se que o povo tinha acabado de voltar, já tinha um tempo que tinha voltado do cativeiro da Babilônia. A cidade ainda estava ali reconstruindo, o templo não estava ainda andando como outrora. E as pessoas olhavam para a circunstância e diziam: em que o Senhor nos tem amado?
É assim que o Senhor nos tem amado? Nós não conseguimos reconstruir o templo como era antes, a cidade ainda tem muitas coisas por fazer, nós estamos cansados, Senhor. Depois o Senhor vai dizer àquele povo: vocês têm me desprezado. E o povo discute com Deus: nós temos desprezado? Em que nós temos lhe desprezado? Diga aí pra gente de que maneira a gente está lhe desprezando. E lembre-se que é Deus que está dizendo isso. Nós lemos hoje: vocês têm me roubado. E o povo pergunta: em que nós temos lhe roubado? E Deus diz: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Então, muitas vezes, irmãos, o pecado que está dentro de nós não nos faz enxergar de que maneira nós estamos espiritualmente falando diante do nosso Deus. E por meio da palavra do Senhor, Ele nos dá muitos avisos. O Senhor está sempre nos preparando para que a gente viva essa vida de santidade, essa vida de modo digno do Senhor. Mas muitas vezes nós não reconhecemos isso e achamos que é um assunto que não precisava falar isso para a igreja. Mas é um assunto muito urgente e nós vamos ver no dia de hoje à noite, dentro desse texto que nós lemos. Sabemos que não é fácil viver uma vida de santidade, irmãos. Nós vivemos nessa tensão diária entre duas realidades. Nós vivemos num mundo pecaminoso, mas nós também sabemos que o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, Ele pregou que era chegado o reino de Deus. Então nós vivemos nessa tensão entre essas duas realidades. Este mundo, o reino deste mundo e o reino de Deus. O reino deste mundo é o reino de total pecaminosidade, distante do Senhor, mas o reino de Deus está entrando neste mundo e nós vivemos nessa tensão diária. Então, nós vivemos a realidade do mundo presente, mas ao mesmo tempo também vivemos lampejos do mundo que está por vir. Este mundo que foi preparado para que nós vivêssemos por toda a eternidade, ainda que nós não vivamos todas as realidades deste mundo vindouro de maneira plena. Então a gente vive nessa tensão. Tem dias que nós estamos parecendo que estamos vivendo apenas no mundo espiritual. Nós estamos fortes espiritualmente, nós oramos, lemos a palavra, temos prazer em vir para a igreja, nós evangelizamos, falamos de Jesus para todos que estão à nossa volta, mas tem dias que parece que só existe a realidade deste mundo. E nós paramos de orar, vamos enfraquecendo na leitura da palavra, não oramos mais de maneira fervorosa, não buscamos mais o Senhor na leitura das Escrituras. E nós temos muitas vezes atitudes e pensamentos que nos fazem até duvidar se verdadeiramente nós somos convertidos. Essa é a tensão na qual nós vivemos. E nesse texto que nós lemos, dos versos 11 ao 14 do capítulo 13, uma coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção para aquele povo, e também nós precisamos estar atentos a isso, é com relação ao tempo em que nós vivemos. Nós somos chamados a compreender o tempo que nós vivemos. E por isso ele diz no verso 11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então o apóstolo Paulo está ali falando com irmãos que ele imagina que conheçam o tempo em que estão vivendo. Então nós precisamos ter dimensão dessas duas realidades. Nós precisamos conhecer essa tensão que nós vivemos e os efeitos que essa tensão gera nas nossas vidas e no nosso coração. Então nós estamos sendo alertados aqui nesta noite que existe uma necessidade urgente de, enquanto filhos de Deus, conhecermos o tempo em que vivemos e que nós precisamos urgentemente viver corretamente diante de Deus. Viver corretamente é viver de acordo com a vontade de Deus. É andar segundo as Escrituras. E outra coisa também que nós vamos ver é que nós precisamos estar preparados em todo o tempo para a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala aqui, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Em outras versões, você pode ver também, digo a vós outros que entendem o tempo presente ou que conhecem o tempo que vocês vivem. No grego, tempo, existem duas palavras que são usadas para designar tempo. Existe o cronos e existe o kairos.
O kairos é um termo usado para se referir a uma época ou um período de tempo, diferentemente do cronos. O cronos é o tempo que pode ser calculado, é o tempo que nós estamos mais acostumados. É o tempo que pode ser dividido em horas, minutos, segundos, em dias, semanas, meses, anos. O cronos é esse tempo calculado. O kairos é um tempo que se refere a um período, uma época que nós não sabemos quanto tempo aquela época durará. O Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele falou que nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias é esse kairos de Deus. Nós não sabemos quanto tempo durará esses últimos dias. Já se passaram mais de 2000 anos, mas nós temos a certeza que ainda estamos vivendo esse tempo dos últimos dias. E nesses últimos dias, o acontecimento iminente que nós aguardamos é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Digo a vós outros que conheceis o tempo. Nós precisamos, como cristãos, conhecer o tempo em que estamos vivendo. E o tempo no qual vivemos é justamente esses últimos dias, onde muitas coisas podem acontecer, onde esse mundo está caminhando para a destruição, mas a volta de Jesus ela é iminente. Jesus está voltando a qualquer momento. Então, muitos eventos consumadores ocorrerão e Jesus virá arrebatar a sua igreja. Então, o tempo é curto, a volta do Senhor é iminente. E à luz da proximidade da volta de Jesus, o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo diz aos irmãos: acordem, irmãos, é hora de vocês despertarem do sono. Quem entende, quem compreende o tempo em que está vivendo, não anda dormindo. E lembre-se que Paulo está falando isso de maneira espiritual. O verdadeiro cristão que compreende o tempo em que vive, ele não dorme espiritualmente falando. O verdadeiro cristão que entende o tempo em que vive, ele está sempre alerta. Ele não está de pijama dormindo, ele está revestido da armadura de Deus, preparado e atento às batalhas que nós enfrentamos dia após dia. Então Paulo está dizendo àqueles irmãos: fiquem atentos, o relógio está correndo, cada minuto conta. Não durmam espiritualmente, não vivam de qualquer maneira, mas despertem e passem a viver completamente para Cristo. Se Paulo está dizendo isso para os irmãos ali de Roma, certamente alguns irmãos estavam vivendo iguais às pessoas do mundo. Certamente muitos cristãos estavam dormindo espiritualmente e vivendo igual aos descrentes. Então Paulo diz: se vocês entendem o tempo que vocês vivem, é hora de despertardes do sono. Não é hora de dormir, é hora de vocês estarem preparados para a batalha. E qual o motivo de nós estarmos preparados? Qual o motivo de nós despertarmos desse sono? Ele continua dizendo: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O tempo ele passa, irmãos. Se você talvez teve esse encontro com Cristo há 10, 20, 30 anos atrás, o clímax da tua salvação está mais próximo agora do que quando você creu. E mesmo aqueles que são novos convertidos, o tempo está passando a cada dia, e a cada dia o clímax da tua salvação está mais próximo, que é a tua glorificação. Seja através da morte, que você será ressuscitado naquele grande dia com o corpo glorificado, ou seja através do arrebatamento também. A certeza que temos é que todos nós seremos glorificados e estaremos eternamente com o nosso Deus. Então precisamos estar atentos a isso. O clímax da nossa salvação está mais perto agora do que no dia que nós cremos. E ele continua falando: vai alta a noite e vem chegando o dia. Geralmente no Novo Testamento, quando a palavra de Deus fala sobre a noite é um símbolo comum para falar de trevas, para falar de pecado.
Quando nós estávamos estudando expositivamente com o pastor Marcos à noite, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vimos Paulo usando muito essa linguagem, falando dos irmãos que estavam vivendo como se fosse a noite e nós que precisamos viver como pessoas do dia. E Paulo vai dizer: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vai alta a noite. Os tempos que nós estamos vivendo é justamente esse. A noite está alta. Os dias são maus. Estamos envoltos de muito pecado, muitas coisas terríveis acontecendo neste mundo. E isso tudo está acontecendo porque, como o apóstolo Paulo está dizendo, vai alta a noite. Os dias maus estão aí, no ápice. Mas nós vamos nos desesperar com isso? De maneira nenhuma. Ele está dizendo que enquanto nós estamos reconhecendo que a noite vai alta, que os dias são maus, que o pecado nos cerca, enquanto cristãos nós precisamos ter uma atitude diferente. Nós precisamos deixar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Isso significa que Paulo está nos dizendo que nós precisamos nos santificar dia após dia. Não aproveitar que a noite está alta e viver como as pessoas da noite, como as pessoas que vivem pecando o tempo todo. Mas nós somos chamados, enquanto cristãos, a viver de uma maneira diferente. Nós precisamos ter uma atitude completamente diferente das pessoas que vivem no pecado, nas trevas, que vivem à noite. Então nós precisamos, como cristãos, estar vigilantes. Geralmente à noite é isso que se faz. Porque é que nós investimos tanto nas nossas casas, nos nossos negócios, investimos tanto em segurança. Alarmes, em cerca elétrica, em sistemas de câmera. Geralmente de dia nós não precisamos muito desses equipamentos, mas à noite é sombria. Nós não sabemos o que pode ocorrer durante a noite. Mas nós investimos nessas coisas para nós estarmos atentos a qualquer perigo que pode acontecer. Na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. A noite vai alta, você pode estar muito bem com Deus, mas ao mesmo tempo que você está bem com o Senhor, você precisa estar atento e percebendo que nós estamos vivendo nesse tempo. Vai alta a noite, o pecado nos cerca. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que pode acontecer nas nossas vidas. E por isso, Paulo diz, se santifique dia após dia. Abandone as obras das trevas e se revistam da armadura da luz. Se revistam de santidade. Luz, quando a palavra fala de luz, a luz retrata a santidade. João diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que é que João está querendo dizer? Que Deus é santo. Deus, ele é santíssimo, ele é puro, não há trevas em Deus. Então, quando Paulo está dizendo aqui aos romanos, abandonem as obras das trevas e revistam-se das armaduras da luz, e vejam que ele está falando armaduras. Quem veste armadura é porque está se preparando para uma batalha. E nós vivemos nesse tempo onde nós enfrentamos sucessivas lutas todos os dias, contra o pecado, contra a nossa carne, contra Satanás. Todos os dias nós vivemos essa batalha. Mas nós precisamos, para lutar contra essas coisas, vestirmos a armadura da santidade. A noite vai alta. Nós vamos nos desesperar por causa disso? De maneira nenhuma. Porque a noite, esse período da noite, está com os dias contados. Por isso que Paulo diz, vai alta a noite, mas vem chegando o dia. E é nesse dia que nós exultamos. É neste dia que está a nossa esperança. Então, em contraste com a alta noite que nós já vivemos, Paulo diz, se mantenham esperançosos, porque o dia se aproxima. Essa presente era de trevas, de pecado, de perversidade, irmãos, ela está avançando rapidamente para o fim. A era infindável de luz, santidade e alegria está perto, está chegando. E por isso o cristão precisa perseverar em santidade. E como é que nós precisamos esperar? Abandonando as obras das trevas e nos revestindo das armaduras da luz.
Quando você se reveste dessa armadura de santidade, você pode ter certeza que você está plenamente protegido na guerra espiritual que nós enfrentamos. Vá lá em Efésios, um pouco mais à frente, no capítulo 6. Paulo deixa muito claro sobre essa luta no mundo espiritual que nós travamos todos os dias. Efésios 6, de 10 a 12. Efésios 6, de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a luta que nós enfrentamos diariamente. A sua luta não é contra a sua mãe dentro de casa, não é contra o seu marido, não é contra o seu patrão, não é contra o seu colega de trabalho que está lhe perseguindo. Mas a palavra de Deus nos alerta que existem forças malignas que estão por trás de todas essas pessoas, de todas essas perseguições, e é contra essas coisas que nós precisamos estar preparados para travar essa batalha. A batalha espiritual nós não vencemos na força do nosso braço. Nós vencemos essa batalha espiritual nos revestindo dessa armadura de santidade. Em Efésios 6, essa armadura espiritual é se revestir do próprio Cristo. E é isso que nós precisamos buscar fazer a cada dia. O tempo que nós vivemos é um tempo de guerra. E como cristãos precisamos ter atitudes de quem está num campo de batalha. Um soldado, quando está na guerra, dificilmente ele dorme. Ele sabe que se ele dormir, alguma coisa ruim pode acontecer com ele. Um soldado dormindo no meio da guerra, ele está vulnerável às forças inimigas. Espiritualmente falando, o apóstolo Paulo está nos alertando. Nós precisamos estar alertas também, vestidos dessa armadura de santidade, vestidos completamente do próprio Cristo, estando preparados para guerrear. É uma luta séria e nós precisamos estar focados nessa luta. Enquanto estamos neste mundo, a gente precisa buscar estar assim, prudente. Nós busquemos ser prudentes, espiritualmente falando. No reino de Deus não há lugar para soldado preguiçoso. No reino de Deus não há lugar para soldado despreparado. No reino de Deus não há lugar para soldado desertor. Não desista dessa luta, mas continue perseverando, se revestindo de Cristo a cada dia, vencendo o pecado, vencendo Satanás, vencendo a sua própria carne todos os dias, preparado, porque Cristo está prestes a voltar a qualquer momento. E Ele deseja nos encontrar assim, preparados diante da sua presença. De que maneira nós devemos viver? Está lá no verso 13 de Romanos 13. Nós precisamos andar, o que é que Paulo diz aí? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Nós precisamos ter um novo comportamento. Não podemos andar como os descrentes. Andar dignamente é você ter uma vida de boa aparência. Mas essa boa aparência não é a boa aparência exterior, como muitos estão acostumados a viver. Vivem de máscaras, vivem de aparência, mas o Senhor sabe o quanto o coração está distante dele. O apóstolo Paulo está aqui alertando que os irmãos devem colocar como prioridade nas suas vidas ter uma conduta apropriada, uma conduta adequada, uma conduta ordeira. Uma conduta que é 100% determinada pelos padrões de Deus na sua vida. Enquanto cristãos, nós precisamos ter uma vida exemplar. As pessoas devem olhar para nós e quando elas olham para nós e nos examinam,
a nossa conduta precisa estar acima de qualquer reprovação do homem, porque nós precisamos dar um bom testemunho a essas pessoas. Lembre-se que nós estamos aqui neste mundo representando o Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus, e por isso a nossa conduta deve estar acima de toda e qualquer reprovação. O apóstolo Pedro, ele exorta os irmãos com relação a isso. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12, ele diz isso: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É dessa maneira que nós devemos proceder. As pessoas devem olhar para nós e devem glorificar ao Senhor Jesus pelo nosso proceder. Então, Paulo, ele vai dar exemplos aqui de como nós não devemos viver. Ele vai falar de alguns pecados que são pecados da noite, né? Então, farras e embriaguez, ele diz aqui no verso 13, orgias e bebedices, né? São farras, embriaguez. E ele está falando isso com respeito às festas desregradas e bebedeiras populares, que era muito comum naquela época. O próprio imperador, inclusive, promoviam essas festas. Eram festas feitas à noite, onde tinha muita bebedeira, onde orgias aconteciam, e muitos cristãos estavam frequentando esse tipo de festa. As noitadas de Nero, né, que ele promovia, eram festas bastante famosas naquele período. E Paulo está dizendo, nós não podemos viver dessa maneira, em farras, em embriaguez. Infelizmente, irmãos, a palavra de Deus está sempre nos falando, nós devemos nos afastar dessas coisas do mundo. Mas o que é que tem acontecido nos nossos dias? Muitas pessoas, sentindo falta dessa vida pregressa, têm trazido essas coisas do mundo para dentro da igreja. Tem dado uma nova roupagem, tem colocado o nome gospel e traz para dentro da igreja. Para você ir para farra e bebedice, você não precisa mais estar no mundo. Tem igreja que você faz farra dentro da igreja. Rave gospel, né? Prepare-se, sexta-feira, rave gospel. E aí o povo vai para a igreja e tem rave gospel. Aí o povo está lá na farra dentro da igreja. Embriaguez, né? Bebedeira. Tem muitos irmãos que se reúnem com outros aí e vão sair para beber. Todo mundo é crente, então a gente não vai se embriagar, mas vamos beber. Então os irmãos se reúnem ali entre irmãos e vão beber. É a confraria gospel dos irmãos, né? Então vamos provar aí todo tipo de bebida, estamos entre irmãos, todo mundo é maduro aqui, ninguém vai se ridicularizar. Então veja que são coisas que não precisam mais. Você está no mundo para viver, essas coisas têm sido trazidas para dentro da igreja, para o meio do povo de Deus, e isso é engano do diabo, irmãos. Isso é engano do diabo. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Outra coisa que ele fala, imoralidade sexual e libertinagem. São pecados sexuais que caracterizavam essas festas do império. Eram farras, eram bebedices, e a festa terminava como? Em orgias sexuais. Em imoralidade, em libertinagem. Eram maridos que traíam as suas esposas, e eram as coisas mais terríveis que você possa imaginar. É o viver licencioso que as pessoas viviam naquele tempo, e hoje também ainda muitas pessoas vivem assim também, mesmo se dizendo que são de Deus. E um terceiro ponto que ele diz que nós não podemos viver é em dissensão e ciúme. Ele fala, né, em pudicícias e dissoluções, né, não em contendas e ciúmes. É dissensão e ciúme. Paulo, ele sai da vida de festa para os pecados sociais, para os pecados da relação entre uma pessoa e outra. Então, nós não podemos viver numa conduta de disputa o tempo todo com as pessoas, ter ciúme do outro, quando o outro é promovido no trabalho, quando muitas vezes injustamente o outro é promovido e você não, e você começa a criar contenda contra aquela pessoa. Se lembre que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades.
E esse tipo de vida também tem entrado na igreja. Muitos irmãos vivem assim, em dissensão e ciúme. É contenda o tempo todo, né, com tudo e com todos. Nunca está satisfeito com nada nem com ninguém, é sempre reclamando de tudo, reclamando das pessoas, procurando defeito, procurando algo para falar. E o apóstolo Paulo está dizendo: não vivam dessa maneira, busquem viver de maneira diferente, não tenham inveja uns dos outros. As dissensões, os ciúmes, a inveja, elas resultam muitas vezes, e na maioria das vezes, em brigas. É o que resulta, né, em separação. Enquanto a palavra diz que nós somos um corpo unidos, ajustados, totalmente dependentes uns do outros e todos dependentes de Deus, muitas vezes as brigas, ciúmes, dissensões entram na igreja e essas coisas vêm para tentar nos dividir o corpo de Cristo. E se nós não estivermos acordados, se nós não despertarmos do sono espiritual, a gente vai deixando essas coisas entrarem na nossa vida, a gente vai tratando essas coisas como coisas normais e a gente não está vivendo de maneira preparada, entendendo o tempo que estamos vivendo, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo conclui no verso 14, dizendo: não vivam dessa maneira, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo fala muito, irmãos, desse processo de você se despir do pecado e você se revestir do novo homem. Você se revestir do homem espiritual. Isso faz parte do nosso processo de conversão. Esse processo é chamado de santificação. E nós somos santificados dia após dia. E é o Espírito Santo que faz essa obra nas nossas vidas. Nós chegamos até Jesus, né? Existe uma grande frase, né? Vem até Jesus do modo que você está. Nós até chegamos a Jesus cheio de pecados, cheios de vícios, mas o interessante é que Jesus não nos deixa da maneira que nós chegamos. Ele nos muda, nos santifica dia após dia. Então nós chegamos diante de Deus com a nossa bagagem de pecados, com muitos vícios, com muitas coisas, e talvez muitos desses vícios que o apóstolo Paulo está dizendo, mas a cada dia nós vamos nos despindo desses velhos hábitos, desses velhos costumes, desses pecados, e o Senhor vai nos dando vestes novas para que a gente se vista, vestes de santidade. E como é que isso é feito? Quando nós buscamos a Deus. Se revestir de Cristo é você buscar intimidade com Deus, uma intimidade maior a cada dia da sua vida. É quando você nunca está plenamente satisfeito com a comunhão que você tem com Deus. Você sempre quer mais dele na sua vida. Então você busca cada vez mais ao Senhor, em oração, na leitura da palavra. Você se importa e busca cada vez mais estar em comunhão com os irmãos. Quando você faz isso, você está buscando se revestir de Cristo. Quando a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, o Espírito Santo de Deus, por meio dessa palavra, vai santificando a sua mente. A sua mente santificada vai gerar em você novos comportamentos e comportamentos santos que glorificam a Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso na nossa vida. E Paulo está dizendo: revistam-se de Cristo. Abandonem as velhas práticas, abandonem a velha vida de vocês. Estejam atentos ao tempo em que vocês estão vivendo. Só quem não está compreendendo o tempo em que vive são as pessoas que estão dormindo. Mas o apóstolo Paulo diz: despertem do sono. Se vistam da santidade, se vistam de Cristo, se preparem para a batalha que vocês enfrentam todos os dias e aguardem a iminente volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus é breve, irmãos. E Ele vem para nos buscar e Ele deseja nos encontrar preparados para esse encontro com Ele. Lembre-se que o poder do pecado na sua vida, ele só pode ser vencido em Cristo por meio do Espírito Santo. Essa exposição do texto, eu só quero trazer duas conclusões aqui para os irmãos. O primeiro deles é para os descrentes que talvez estejam aqui nessa noite. Essa mensagem, inicialmente, foi dada para a igreja de Roma. Mas essas verdades também servem para você. Será que você conhece o tempo em que você está vivendo?
Será que você tem essa compreensão? Se você não tinha, agora você está tendo essa compreensão. Que você está vivendo o último capítulo da história? Os últimos dias, como o Senhor Jesus disse? Ignorar questões espirituais é uma forma de você negligenciar coisas que são muito importantes na sua vida. Talvez você tenha dado atenção a muitas outras coisas, mas você não tem se importado com a sua espiritualidade. Isso é algo fundamental para você. Nós estamos na iminência da volta do Senhor Jesus. Em breve você estará diante de Deus. E você vai prestar contas ao Senhor da vida que você viveu. Se chegar diante de Deus para ser julgado sem estar revestido de Cristo, você vai ser condenado ao inferno eterno. Essa é uma verdade que a palavra de Deus traz. E muitas pessoas estão dormindo para essa realidade. Se você porventura entrou aqui nessa noite, o Senhor está te dando uma oportunidade para que você desperte do sono espiritual. Para que você se importe com a sua espiritualidade. Para que você se importe, talvez, com uma área da sua vida que você nunca parou para pensar. Que você não tem dado nenhuma atenção, ou tem dado pouquíssima atenção com relação a isso. O que você está fazendo com o tempo que você tem? Como você está lidando com as questões eternas da sua vida? Este mundo está passando, a cada dia o mundo está morrendo e você também está morrendo junto com ele. Mas em Jesus você pode ter a certeza de vida eterna. E eu oro nessa noite para que o Senhor Jesus traga essa percepção a você. Traga a você essa percepção da urgência daquilo que nós estamos falando nessa noite. Os dias são maus e você ainda está dormindo. Você está preso a fazer as suas próprias vontades. Se curve diante de Jesus nessa noite em oração. Diga a Ele: Senhor, eu desejo praticar as obras da luz, não mais da noite, como eu ando praticando. Vem, Senhor, toma a minha vida, muda o meu ser. Vem ser o Senhor da minha vida e me dirija, ó Pai. Você pode fazer essa oração aí nessa noite. E você será perdoado dos seus pecados. E certamente você passará a fazer a vontade de Deus. E aí você pode ter certeza, o reino dos céus é seu. E você habitará nesse mundo que está por vir de maneira plena. Mas também há uma mensagem para a igreja. O texto que lemos nos mostra, irmãos, a urgência de vivermos uma vida santa. O texto que lemos nos leva a despertarmos para conhecer o tempo em que estamos vivendo. Precisamos estar conscientes que a volta de Cristo está próxima. E Ele nos chama para isso, para acordar. Despertem do sono espiritual. Despertem dessa morosidade. Nós precisamos abandonar urgentemente as obras das trevas e nos revestir dessas armaduras de santidade. Precisamos nos revestir do próprio Cristo. Nós precisamos viver com urgência espiritual, vivendo como se o retorno de Cristo pudesse acontecer a qualquer momento. E isso é um chamado de Deus para a nossa vida, para a gente parar de procrastinar nessa busca por uma vida santa e um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus. Você está sendo chamado nessa noite a avaliar as suas prioridades. Como você está gastando o seu tempo. Como nós cantamos aqui nessa noite. Na música Que Sejas Meu Universo. E a palavra a letra da canção vai dizer: não quero dar-te só um pouco do meu tempo, dos meus dias. E muitas vezes é isso que temos feito. Temos dado ao Senhor apenas um dia da nossa semana a Ele. No domingo nós estamos vindo para a igreja, estamos aqui de manhã, estamos aqui de noite. Mas como é que você tem vivido no restante da semana? Será que você tem buscado a Deus da mesma maneira que você o tem buscado domingo? Ou Deus só é o seu Senhor no dia de domingo? E de segunda a sábado você é o Senhor da sua vida?
O Senhor está te despertando para que você avalie a maneira que você está vivendo. Avalie as suas prioridades. Avalie como você está gastando o seu tempo. Existe algo que Deus tem te chamado a fazer, mas você tem deixado para depois? Deus vai te cobrar por essas coisas. Lembre-se, a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Por isso, abandone as obras das trevas também. Identifique áreas da sua vida que ainda estão nas trevas. Hábitos, comportamentos, pensamentos que você sabe que você ainda tem, mas que essas coisas não agradam a Deus. Você precisa se arrepender diariamente e orar buscando do Senhor a santificação da sua alma. Essas coisas são essenciais para você viver na luz, que é Cristo Jesus. E um último ponto, irmãos. Revista-se de Cristo a cada dia. Busque cultivar essa intimidade com o Senhor Jesus. Lembre-se que você faz parte da igreja, e nós falamos de manhã, que Deus comprou, o Senhor Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja é valiosa para o Senhor Jesus. Então se achegue diante de Cristo diariamente, buscando ter mais intimidade com Ele. Ore ao Senhor incessantemente. Fique em espírito de oração durante todo o seu dia. Não ore somente naqueles momentos pontuais do seu dia. Espírito de oração o tempo todo. Leia a palavra. Não abandone a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser a base da nossa vida. Nós precisamos estar alicerçados nela. É ela que nos fortalece também para nós lutarmos essas batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Busque também estar sempre em comunhão com os demais irmãos, porque todos nós vivemos essa tensão diariamente, de vivermos essa vida de santidade diante de Deus. E nós, quando estamos juntos, podemos nos ajudar mutuamente. Nós podemos ajudar o que está mais fraco a levantar. Os mais fortes também estão sempre ali juntos, buscando se manter nesse padrão, todos caminhando para o mesmo alvo, que é chegar na presença do Senhor Jesus glorificado. Quando você faz isso, você está se revestindo de Cristo. E quando você se reveste de Cristo, você está permitindo que Ele molde o seu caráter e direcione todas as suas decisões. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Só a título de curiosidade, foi o texto em que Agostinho de Hipona se converteu. Ele, ao ler essa palavra, ele se rende aos pés do Salvador. Ele reconheceu que a vida que ele vivia não era uma vida que agradava ao Senhor. E a partir daquele dia ele se entregou ao Senhor Jesus. E nós sabemos, que Agostinho foi uma grande bênção na história da Igreja do Senhor. Muitos postulados teológicos que temos, foi esse grande servo de Deus que escreveu. Então que assim como Deus fez com Agostinho, Ele faça com muitos que estão aqui nessa noite, que talvez ainda não se entregaram ao Senhor. E nós que somos igreja, que servimos a Deus, que nós despertemos do sono espiritual, que estejamos atentos, conhecendo o dia que nós vivemos, que possamos viver uma vida santa para a glória do nosso Deus, dia após dia na nossa vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nessa noite. Louvamos o teu santo nome, porque a tua palavra permanece viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, ela verdadeiramente penetra, Senhor, no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, nos educando, nos ensinando, admoestando, exortando, Senhor, quando estamos errados. E nós nos colocamos como igreja diante do Senhor, pedindo perdão pelas muitas vezes em que nos encontramos dormindo espiritualmente falando. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite, que nos chama a despertar do sono espiritual. Que nós estejamos atentos, vigilantes, sóbrios e revestidos dessa armadura de luz, de santidade, revestidos do próprio Cristo a cada dia, Senhor. Nos ajude nesse processo de santificação, que nós possamos a cada dia abandonar os velhos hábitos, pensamentos, falas, atitudes
e que nós possamos nos revestir de Cristo a cada dia. E a cada vez que nos revestimos do Senhor, podemos ter a certeza que estamos mais preparados para essa batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia das nossas vidas. Oramos pelos irmãos que se encontram enfraquecidos, pedimos ao Teu Espírito Santo que traga o renovo nessa noite, que também possa despertá-los, Senhor, do sono espiritual, para que eles estejam preparados para uma vida de santidade e uma vida aguardando a volta do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Queremos viver neste mundo como se já estivéssemos vivendo no mundo por vir, Senhor. E o Senhor nos dá todos os meios para que nós possamos viver essa vida santa. Desperta também, Senhor, aqueles que porventura aqui estejam, que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Que eles possam ter essa percepção do dia, do tempo em que eles estão vivendo, e que eles possam se render ao Senhor. Que eles possam sair do reino das trevas e vir para a maravilhosa luz de Cristo, vivendo também uma vida de santidade, totalmente, Senhor, nas Tuas mãos, rendido aos Teus pés. E que o Senhor faça coisas maravilhosas, ó Pai, grandiosas, na vida dessas pessoas, assim como o Senhor tem feito na nossa vida. Nos fortalece e nos abençoe, Senhor, como Tua igreja. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.